Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Fashion, um podcast da indústria do vestuário do estado de Goiás. Hoje iremos falar sobre marketing digital e tecnologia para a indústria com dois experts no assunto. Carlos Henrique, que é o sócio fundador da 3Aids, e o Wesley Matuzinho, diretor da Faculdade Senai FATESG. E para dividir essa bancada aqui comigo hoje, temos o nosso presidente do Sinvest, José Divino Arruda. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Prazer recebê-lo aqui, o Carlos Costa e o Matuzinho, diretor da FATESG, o Carlos que é da Aids, a empresa de marketing. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui conosco hoje. Será um prazer esse bate-papo aqui. Obrigado, e antes de começar, eu gostaria de pedir para rodar a vinheta. Daqui a pouquinho voltamos. Que bom estarmos aqui novamente, né, presidente? Hoje recebendo aqui dois convidados ilustres aí para nossa indústria. E eu quero apresentá-los antes de começar. Eu vou começar aqui por ordem alfabética, falar com o Carlos Henrique, que é o sócio fundador da 3Aids e diretor de marketing da Efetiva Marcas e Patentes e facilitador em programas de MBA e palestrante nas áreas de tecnologia, marketing e vendas. Nessa jornada já treinou mais de 15 mil alunos e atuou como consultor em mais de 200 organizações, hein? Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Goiás, possui MBA nas áreas de Marketing, Vendas e Liderança. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar do lado do Matuzinho, do Divino. Enfim, vamos lá. E o nosso segundo convidado é o Wesley Matuzinhos, que é professor no ensino superior desde 2002, graduado em Tecnologia da Informação e em Direito. Tem MBAs em Educação e Tecnologia, Direito e mestrado em Engenharia e atualmente é diretor da Faculdade Senai FATESG. Tudo bem, Matuzinhos? Tudo bem, ótimo, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite também, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Então, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, né, seguir o nosso canal, deixar aquele joinha, que assim é de suma importância, né, para o nosso trabalho aqui hoje com vocês. Eu quero começar aqui com o Carlos, para saber quais as principais estratégias hoje para aquele empresário que quer iniciar no marketing digital. Boa pergunta, né? Quando a gente fala de marketing, vendas, né, a gente sabe que o comportamento do consumidor hoje é praticamente digital. A gente estava conversando antes aqui, as pessoas elas consomem muita informação e ficam ali, né, sempre vidradas na tela. E quando a gente olha dados, por exemplo, da We Are Social, de 2024, a gente percebe que o Brasil está sempre figurando ali entre segundo e terceiro em países que mais gastam tempo, né, e consumo em internet. Então, a pessoa acessa rede social, acessa e-mail, né? E quando a gente olha do ponto de vista de empresário, ele precisa começar a perceber que já não é mais um diferencial competitivo, isso já é uma obrigatoriedade faz alguns anos. E o marketing agora, né, principalmente o digital, não tem espaço para amador. Então, a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de mídia paga, a gente está falando de growth, né, que é a parte de experimentação, né, para realmente levantar o que dá certo. Então, antes de tudo, acho que o empresário ele precisa conhecer. Porque muitas das vezes ele mergulha, ele contrata um profissional, e esse profissional entrega alguns indicadores para ele, mas ele não conhece daquele assunto. Então, a partir do momento que ele conhece, ele consegue fazer um planejamento muito mais assertivo e, no fim, ele parte para a ação para ter resultado. Então, acho que são esses três pilares, né? Estudo, planejamento e execução. Isso aí. E eu queria fazer agora para o Matuzinhos a pergunta que eu acho que vai casar muito, né? Como a tecnologia pode ajudar esse empresário na área de moda? É interessante ouvir o Carlos Costa falando da questão de não tem espaço para amador, né? Não tem espaço para amador. É porque hoje tudo é tecnologia, como a Sabrina mesmo já fez a pergunta, tudo é tecnologia. E se você não domina as ferramentas, não domina a tecnologia, não domina os recursos, não sabe o que existe para ser utilizado, você não consegue, você não vai conseguir ter o resultado que você deseja, que você almeja, e vai acabar fazendo investimento errado. Vai acabar perdendo tempo e dinheiro. E o principal talvez aí seja o tempo perdido porque não consegue o resultado desejado por falta de uso da tecnologia mais apropriada, né? Eu entendo que é imprescindível nós compreendermos hoje que a tecnologia ela faz parte das nossas vidas. O tempo todo, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não é diferente das empresas. Né, presidente? Matuzinho, por exemplo, a nossa geração da indústria do vestuário, a minha faixa etária,
e essa geração um pouco atrás ainda tem muita dificuldade, né, de entender as mudanças, as tecnologias, que é muito rápida hoje. Então, o que você aconselha? Eu vejo aí as pequenas, as médias empresas ainda não usam essa inteligência artificial, né, Carlos? Então, o que você aconselha hoje numa parceria que nós já temos com a FATESG e o Sinvest, que possa atender melhor essas confecções? O principal, eu falo isso com frequência, o principal, as pessoas não podem ter medo. Os empresários não precisam ter medo, não precisam ter receio. Claro, eu vou até aqui me ancorar numa fala do Carlos Costa, procure profissional de renome, profissional que tenha a competência. E, respondendo já a pergunta do senhor, por exemplo, procure o Senai, procure o 3Eds. Por quê? Porque são empresas, são instituições que já têm reputação no mercado, têm o know-how. O que o empresário precisa? Primeiro, não ter medo. Ele tem que acreditar, tem que confiar, procurar gente competente e começar a fazer uma transformação. É um movimento que acontece, ele não é uma virada de chave, começar a fazer uma transformação. E aí ele começa, inicialmente, uma presença maior nas redes sociais, uma presença maior nos meios digitais, em diversos canais. Hoje nós somos multicanais, então a gente usa diversos recursos, softwares, aplicativos, nos nossos dispositivos móveis, nos nossos computadores, nos nossos dia a dia, né? Como um passo, uma consequência, por exemplo, a própria FATESG. O próprio Senai, o Senai Goiás, ele é um polo de tecnologia. A FATESG é uma unidade que tem atuado e vem atuando bastante na parte de inteligência artificial, na parte de realidade virtual, em tecnologias digitais como um todo. Nós somos uma unidade do Senai que tem uma vertente mais desse ambiente virtual, desse ambiente digital. Então, é procurar o Senai, procurar 3Eds, procurar instituições que tenham know-how e não ter medo. Não ter medo, não ter receio. Matuzinho, como que funciona para o profissional procurar e buscar esse recurso esses editais dentro do Senai hoje? Assim, como que Primeiro passo, né? Primeiro passo que eu sugiro, por exemplo, procura o sindicato. Sim. Primeiro passo é esse, procura o sindicato, procura o presidente Zé Divino, procura a equipe do presidente Zé Divino, porque o presidente Zé Divino, ele é o ponto, o Sinvest, ele é o ponto de contato com as unidades do Senai. Então, se nós estamos falando aqui de tecnologia, e eu vou advogar em causa própria, né? Se nós estamos falando aqui de inteligência artificial, o presidente Zé Divino, como conselheiro que é da própria FATESG, ele é membro do nosso conselho consultivo, e eu tenho muita honra e fico grato por essa presença dele lá com a gente. Obrigado. Ele vai imediatamente fazer um contato com a gente, nos colocar em contato com a empresa, e nós vamos entender qual que é a necessidade que a empresa tem e ajudá-la a escrever o edital, pleitear recursos. Nós temos diversas opções. Temos opções por Goiás mesmo, temos opções parceria Sebrae e FIEG, temos opções com o governo federal, temos opções do governo estadual, via FAPEG, via FINEP no governo federal. Então, assim, primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, contato com o Sinvest. O presidente Zé Divino vai nos colocar em contato, nós vamos entender a demanda e nós vamos auxiliar na escrita do projeto para pleitear o recurso. E tem opções assim, impressionantes. O próprio Brasil Mais Produtivo, o presidente Zé Divino conhece bem isso. Eu sei de casos, eu vou falar aqui de valor que não é muito expressivo, mas de empresa que investiu R$500 mil sem colocar R$1. Sim. R$500 mil em melhoria de processo sem colocar R$1. Tudo com recursos viabilizados aí pelo governo estadual, federal, via FIEG, via Sinvest, via sindicato. Por isso a importância, Matuzinho, do empresário vir para dentro da casa, filiar o sindicato, porque ele vai ver todos esses benefícios que o SES e Senai atende a demanda dos sindicatos, né? Então é muito importante o empresário ter essa consciência e estar andando junto conosco aqui. E o sindicato está aí para auxiliar, né? Para andar junto mesmo, né? Estamos esperando, de portas abertas. Sim, né? Graças a Deus tem muitas empresas que participam, mas o nosso segmento é muito grande. Justamente. Então, e principalmente os pequenos que têm uma dificuldade de entender e vir para dentro. E o objetivo nosso hoje é levar essa informação para eles. E olha a importância da atuação do sindicato, né? A presença, por exemplo, aqui da 3Eds. São parceiros, é uma rede de competências que as empresas precisam hoje. E, presidente Zé Divino, estou falando do micro, do pequeno, do médio ou do grande, nós atendemos a todos eles. Sim. Independentemente de porte de empresa. A gente tem condição de fazer esse atendimento, a gente tem condição de orientar de acordo com a necessidade que o empresário tem.
Justamente. E, Carlos, um profissional que tem a sua equipe, né, que já está aí toda, vamos dizer assim, correta, estudando, trabalhando, facilita o serviço também, né? Porque esse funcionário que já vai lá para o Senai, que já tem essa qualificação, que já qualifica seu profissional, porque igual o José Divino comentou, antes era uma outra imagem, né? Hoje o mundo evoluiu muito. O Senai, ele está evoluído aí junto com os profissionais, trazendo tecnologia, trazendo esse benefício. Então, facilita também o processo do marketing digital. Com certeza, né? E assim, pegando também o gancho que o Matosinho falou, imagina o seguinte, eu sempre digo, né, e aqui vocês trabalham com pequenos, médios e grandes, que o simples vende. Então, às vezes vocês têm iniciativas de inteligência artificial, né, de tecnologias que são mais avançadas, e o empresário, às vezes, ele se sente até um pouco limitado ou recuado em utilizar desses recursos. Mas eu sempre falo, e o Matosinho falou muito bem, às vezes a gente faz a metodologia ACF, que eu sempre uso. O que é o ACF? Arroz com feijão. Então, coloca a rede social, coloca um bom site, organizou aquela base. Ah, não, agora eu vou dar um passo. Agora eu vou usar uma ferramenta de IA, por exemplo, para captação de mais clientes. E aí ele vai se acostumando e melhorando, né, essa estratégia, essa estrutura também. E aí quando a gente tem um empresário, né, mais preparado, né, com todo esse fomento que vocês realmente lidam, com certeza ele vai ter uma melhor escolha, né, de um profissional que vai trabalhar com ele, e ele também vai conseguir cobrar de uma forma muito mais assertiva e estabelecer processos mais eficientes. Não, isso com certeza. Porque quando ele começou a falar, eu falei, gente, mas pro Carlos é muito melhor Muito entrar melhor. hoje numa empresa, né, José Divino, que o profissional provavelmente já tem entendimento. Sim, né, já tem essa... aqui nós falamos um pouco do setor do vestuário, Carlos, mas Sim. o Carlos, por exemplo, que a empresa dele é 3Eds, o Carlos é referência hoje em Goiás em relação em levar, dar orientação, palestras para empresas grandes em Goiás. Sim. Eu não vou citar o nome aqui, porque senão, né? Não, tranquilo. Mas o Carlos é uma referência hoje, Matuzinho, nesse sentido. Então, eu creio que é uma referência para nós mesmos do setor do vestuário espelhar nessas grandes empresas do que estão fazendo, que estão à frente já. Igual o Carlos comentou, nós temos uma resistência ainda. Nós estamos nos adaptando a entrar para a inteligência artificial. Mas eu sei de empresas aí que já está há anos já buscando essa tecnologia e nós do vestuário precisamos acompanhar. Eu acompanho o trabalho do Carlos Costa já há alguns anos também. A gente teve a grata satisfação de nos conhecer aí há algum tempo. E venho realmente vendo pela atuação dele, né, com essas empresas. E é exatamente, presidente Zé Divino, isso. A empresa ela tem que começar. Sim. Ela tem que começar. Ela não pode ter esse receio de entrar. Gostei demais da metodologia CF. Já vou adotar. By Carlos Costa. Então, assim, a empresa não pode ter medo, começa, e aí a gente vai, com todo esse recurso, volto a repetir, olha a importância da conexão com o sindicato. É ele quem está trazendo a 3Eds, é ele quem traz o Carlos Costa, é ele quem traz o Senai, é ele quem traz o SESI, para dar essa rede de apoio para a empresa fazer essa transformação ou ter essa transformação. Isso é muito importante. Importante. Agora, minha próxima pergunta vai continuar para o Carlos, porque assim, todo empresário, ele preza em vender mais, né? Acho que a empresa é o fomentar. Então, dentro do marketing digital hoje, existe um método aí que vai atrair novos potenciais clientes que você acha assim, não, é crucial ter esse método hoje dentro de uma empresa? Boa pergunta, Sabrina. Primeira coisa, não existe uma receita de bolo, né? Acho que às vezes as pessoas até me procuram, Carlos, olha, eu preciso virar a chave do meu negócio. Eu preciso de uma receita para que eu tenha mais clientes na minha base aqui dentro hoje. E você vai perceber que cada negócio tem sua identidade, cada negócio tem sua estrutura, tem seu recurso humano. E quando a gente fala de marketing, e as pessoas olham o marketing digital como a única solução possível para ter resultado. Só que não, acho que a grande estratégia de marketing hoje é unir o tradicional, é unir o digital, é experimentar. Existe uma metodologia que a gente usa muito e tem ganhado mais relevância, que significa Growth Marketing, que é a parte de experimentação. Então, eu tenho hoje disponível milhares de canais, desde canais digitais, desde canais tradicionais. O que eu preciso entender? Primeiro, quem é o meu perfil de cliente? A partir do momento que eu desenho muito bem quem eu gostaria de atingir e trazer para a minha base, eu levanto aqueles canais principais que tenham sentido com aquela base. Vou fazer o experimento, ou seja, vou testar aqueles canais. À medida que eu tenho o resultado, eu trago os principais que me
ocasionaram mais performance. A partir disso, eu vou dar mais relevância para ele. Então, eu sempre falo também, às vezes as empresas elas querem resultado, mas elas não têm uma marca forte ainda. Então, a gente fala muito sobre fortalecer marca, né, que é a parte de branding, ou seja, crescer marca e, ao mesmo tempo, crescer performance. Então, o empresário ele tem que entender isso, porque, assim, a mídia, e eu digo qualquer tipo de canal, ela tem ficado mais cara ao longo dos anos. Se eu depender só de canal de digital, uma hora esse negócio vai ficar inviável para mim. Então, eu tenho sempre que pensar e pesar na minha balança, marca e resultado. Sim, né, senhor presidente, os nossos, hoje, as nossas indústrias, os empresários já têm aqueles clientes fiéis, muitos já vêm trabalhando aí com vários clientes, tem as pessoas que já revendem, né, são revendedores das marcas, mas sempre é bom ter mais, né, sempre é bom buscar novidades e aumentar aí as vendas, né? O conhecimento nunca é demais. Sim. E outra coisa, o que nós aprendemos hoje, amanhã já é diferente. Né? A tecnologia está tão avançada que hoje o setor do vestuário, o Senai CETIC, lá tem um desenvolvimento na indústria 4.0. O que nós vemos hoje, daqui 30 dias já está diferente. Vocês são testemunha disso, né? Então o empresário tem que acompanhar. Não pode ficar para trás. Eu acho que um ponto importante também as empresas elas sempre querem aquisição de novos clientes. Acho que é a principal preocupação. Só que eu sempre levanto um questionamento, né, para o empresário ter uma reflexão. E a minha base de cliente atual? Exato. O que eu consigo hoje extrair de venda para ela? Porque às vezes a gente fica pensando só, traz novos, mas como é que eu tenho cuidado dos meus clientes? Porque às vezes o aumento de faturamento do seu negócio, ele não está sendo... Não é olhar para novos clientes, é olhar para a base própria. Você pode oferecer serviços diferentes, produtos diferentes, entendeu? Mas você precisa estudar muito bem os seus clientes atuais. E isso é uma metodologia, eu tive a oportunidade de estar no Vale do Silício agora, né? Visitei em julho. E o que a gente vê das empresas de fora, principalmente grandes startups, né? E unicórnios também, que são empresas que valem mais de 1 bilhão, todas elas têm olhado para o cliente. Porque perceberam que tem se tornado mais caro e mais difícil. Ou seja, vou olhar para a minha base de dados e vou conseguir espremer ali e tirar mais suco dessa laranja. E tá mais humanizado esse marketing, né? Eu penso assim, que primeiro a gente precisa organizar a casa, né? Atrair, fazer uma boa venda é maravilhoso, mas fazer um pós-venda é muito melhor. Porque além do cliente comprar e voltar, ele vai fazer o tal do boca a boca, que acaba que não todo mundo, né? Fidelizar o cliente. Fideliza. Isso é muito, muito importante. E até assim, nessa linha mesmo de falar de relacionamento com a nossa base de clientes, relacionamento com quem já é meu eu vou usar a expressão cliente mesmo, nós temos diversas tecnologias e recursos que podem ser aplicados para facilitar a vida do empresário. Sim. E aumentar e potencializar os ganhos dele. Aproveitando aqui até um dos pontos que o Carlos levantou, as pessoas têm que, os empresários, eles podem se preocupar que a gente não está levando, a nossa intenção não é levar uma ciência de foguete. Quando a gente fala de inteligência artificial mesmo, a gente já usa isso no nosso dia a dia há muitos anos, há muito tempo, e o próprio marketing usa muito isso também. A diferença é que ele está usando tecnologias de IA que estão das bases das grandes Big Techs. Então, aquela parte de recomendação, direcionamento, definição de perfil, como é que eu posso usar a minha base de cliente, por exemplo, para entender qual que é o perfil que o meu cliente tem, e com isso eu trazer mais clientes com aquele mesmo perfil, ou aumentar o mix de produto, por exemplo, que o cliente já tem potencial para comprar. Isso ele faz no dia a dia dele, com ferramentas de IA do mercado, e que atendem a necessidade dele. O que eu quero destacar aqui? Às vezes, como o próprio Carlos Costa destacou aqui do Metodologia ACF, by Carlos Costa, a gente vai à empresa, a gente entende o que a empresa precisa, e dali a gente começa a falar, não, primeiro vamos começar com arroz com feijão. Agora vamos partir aqui, vamos escrever uma proposta para poder pleitear um recurso para desenvolver um projeto maior. E aí sim a gente começa uma transformação digital dentro da organização. Eu quero até, eu quero provocar um desafio aqui para a gente, no futuro breve, fazer uma junção aí de dois papas aí do marketing, um diretor da FATESG e o Carlos da 3Eds, para a gente levar ao conhecimento do empresarial, não só do vestuário, mas para toda a indústria aqui, ver o potencial que eles têm para aprender
no marketing digital e também em toda a estrutura dessa de levar para dentro da empresa e eles se qualificarem. Eu sei que o Matuzinho já tem um projeto aí para nós, para o vestuário, né, Sim, específico, sim. Uhum. mas eu gostaria talvez da gente criar aí uma palestra ou Meu nome é pronto. Pronto, levar o Pode conhecimento. contar comigo. Vocês Faz a dois dupla juntos. Pode ser? Pode ser, meu nome é pronto. Então pronto, está tratado. Tá tratado. Ó, já tá aí, ó, gravado. Não, eu ia aproveitar que me deu o gancho aqui. Como que seria para iniciar essa transformação digital? Qual que seria essa caminhada? Você falou da caminhada. Isso, a caminhada, toda caminhada, ela começa com uma palavra que eu repito muito, que é: não pode ter medo. Sim. Tem que ter coragem de começar. E a gente vai começar, como eu mencionei, a gente tem uma estratégia, que a gente já usa essa estratégia, que é: primeiro nós vamos entender quais são os processos que a empresa tem. Então nós vamos conversar com as figuras principais, com o próprio empresário, com as pessoas que ele indicar, com a equipe que ele indicar, entendemos a empresa, mapeamos o que a gente pode resolver. Tem muitos dos processos e de dores que a empresa tem que a gente consegue resolver com soluções do mercado. Não precisa nem desenvolver nada. É pegar e aplicar, é contratar uma 3Eds para poder resolver uma das dores dela, por exemplo. Contratar um Senai para poder resolver uma outra dor dela. Depois, um próximo passo, a gente vai indicar algumas ferramentas, a gente vai, se for o caso, não tem ferramenta no mercado, ajudar a desenvolver. Ajudar a desenvolver. E, como você perguntou, nós temos um parceiro muito próximo dos sindicatos, da FIEG, do Senai, que é o Sebrae. Sim. Sim. Nós temos um edital Sebrae e FIEG, que ele tem uma linha de fomento específica para o setor da moda e do vestuário. Uma linha específica. E aí, onde é que nós vamos ajudar? Nesse processo de diagnóstico, a gente vai ajudar também para resolver essa dor, nós podemos escrever uma proposta para submeter no edital tal, e você pode pleitear um recurso e desenvolver uma solução para ela. E aí começa, porque o empresário vai perceber, como o próprio Carlos Costa falou, que aquilo dá resultado, ele vai falar assim: agora eu quero dar mais um passo. Aí dá outro resultado, agora eu quero dar um outro passo. E ele entra numa cultura de transformação digital, e aí o resultado nem o cosmos é o limite. Ah, com certeza. E aproveitando que também eu queria saber a ferramenta que você considera, Carlos, mais importante hoje no marketing digital, que o empresário não pode ficar sem. Eu acho que resumir a uma ferramenta talvez seria... não seria certo, né? Mas eu acho que as ferramentas, acho que principalmente a internet, né? Acho que a internet seria a ferramenta e dentro da internet a gente ramifica nisso aí. Mas eu vejo aí como potencial futuro, né? Explorar muito o e-commerce. Acho que o e-commerce ainda ele é muito tímido, né, para o empresário, principalmente dentro do segmento de vestuário. As pessoas acham que implementar uma loja virtual é algo simples, né? E que é bem mais barato do que necessariamente um ponto físico. Você vai perceber que você vai ter recursos de pessoas, você vai perceber que você vai ter que ter recursos de meios de pagamento, né, de sistemas antifraude, de inclusive uma localização física também. Então eu acho que estudar melhor o e-commerce junto com os canais de mídia para gerar pessoas visitando esse portal, talvez seja aí um caminho legal para esse cara começar a plantar a sementinha para daqui a pouco colher. E lembrando, não é do dia para a noite que você vai ter resultado em e-commerce. E-commerce você tem ali uma linha talvez até longa, né? Claro que você pode viralizar e ter bastante resultado, Sim. mas eu vejo que a ferramenta e-commerce atrelada aos canais digitais pode ser um ponto de partida interessante, né? E assim, a IA depois, né? Depois disso tudo implementado, explorar, né? Usar a IA para várias aplicações diferentes também. Carlos, abriu uma brechinha, eu vou falar sobre uma empresa que é a parceira do Sinvest, que é o WebPic, né? Assim. Então, assim, é uma ferramenta hoje, é um software da PIC, né? Que é para a indústria de confecções, que pode ser usado com o celular, tablet e o computador. E o empresário tem esse sistema completo em mãos e consegue acompanhar todo o processo de produção, né? Tanto terceirizado ou não, até mesmo as vendas. Então, é muito importante, né, José, a gente falar aqui para as pessoas da WebPic. A WebPic é uma empresa paulista que já tem mais de 2.500 clientes no Brasil. Legal. Só um software desenvolvido, Matuzinho, só para o vestuário, né, para a indústria, aliás. E tem o da PIC, que é para o vestuário, e tem o Vestuar, que é para o varejo. Mas é um maravilhoso sistema.
Enfim, é bom para o confeccionista saber que ele não tem também adesão, paga uma mensalidade. Então, é uma ferramenta muito importante, nós achamos, para ajudar essa parceria com a WebPic e com o Sinvest, para levar esse conhecimento aos empresários, para eles começarem a modernizar. Igual o Carlos falou, que é um processo, nada tem milagre. Você tem que começar a ter coragem, né, Matosinho? Isso mesmo. E gradativamente vai melhorando, porque senão fica para trás. Falando, por exemplo, de tecnologia, falando de um exemplo de solução, Carlos comentando, a gente precisa ter presença digital. Sim. E aí o empresário ele tem que avaliar assim, qual que é a análise que ele tem que fazer. Tira o crachá dele ou tira lá o bottom dele como empresário. Como é que ele consome? Onde é que ele compra? Sim. Onde é que ele busca as soluções para as questões que ele precisa resolver no dia a dia dele como pessoa, dele como cliente? Ele tem que entender que o cliente dele é do mesmo jeito. Seja o cliente PJ, seja o cliente PF, Sim. pessoa física ou pessoa jurídica. A presença digital é imprescindível. Ferramentas digitais são imprescindíveis para a pessoa conseguir garantir, para a empresa conseguir garantir que ela vai cada vez mais atender melhor a base de cliente. O Carlos não usou essa expressão aqui, mas é muito mais caro você adquirir um novo cliente. Sim. Tenho certeza que ele pensou isso na hora que ele estava falando, do que você manter um Sim. cliente que você tem. E se você atende bem, você acaba conseguindo... ele se torna um captador. Então, o empresário tem que entender isso aqui. Ferramentas, soluções, presença digital, gestão e tecnologia, não tem como ele evitar mais. É só ele se colocar no lugar de cliente. E o cliente a gente tem que conquistar para sempre. Para sempre. E é o que você falou aí, tem que ser para sempre, senão ele se perde. É melhor melhor conservar o que tem do que ficar captando novos. É claro, uma vez eu falei para um amigo meu que é da Coca-Cola, falei, Coca-Cola é bom que não precisa fazer propaganda. Ele falou, não precisa, senão o concorrente está aí do lado, né? Então, infelizmente, a gente tem que mostrar as mudanças e tá acompanhando. E Presença digital, né? E hoje é muito mais rápido. Senhor presidente, vamos ter que encerrar. O papo está muito bom, muita coisa boa, né? Os assuntos hoje muito pertinentes, mas a gente já ultrapassou os nossos minutos. Então, a gente chegou a mais um fim de episódio. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram e pedir vocês aí para seguir os canais oficiais do Sinvest, que é Sinvest GO, curtir o nosso episódio, compartilhar, que é muito importante, né? O Carlos está aqui, o Matosinhos também, para dizer que é muito importante essa interação. Quero agradecer imensamente vocês por estarem aqui, essa disponibilidade, né, na correria do dia a dia, estar aqui enriquecendo o nosso bate-papo. E antes de terminar, eu vou pedir para cada um deixar um conselho ao público, ou uma frase, alguma coisa que vocês deixam de mensagem para quem nos assistiu. Vamos começar então com o Carlos, depois com o Matosinhos. Para quem está escutando aí, vendo também um podcast, né, pessoal? Deixo aqui a frase, o simples vende, e aí você, empresário, tem duas opções, né? Ou aprender algo novo ou achar um culpado. Então, realmente tudo que a gente conversou aqui tem que ter uma iniciativa, não pode ter medo, né? Como Sim. o próprio Matosinho falou. E vocês têm todo um sistema de apoio que a gente divulgou, né? De empresas, parceiros. Então, espero muito aí que vocês, nesse final de 2024, né? E nos próximos anos também arrebentem aí de vendas, né? E de parceiros. Enfim, muito obrigado. Eu que agradeço. Matosinhos? Eu quero deixar a mensagem de que procure o Senai, procure a FIEG, procure o Sinvest, que nós temos a competência, nós temos uma rede que pode ajudar, te apoiar a resolver as dores e, como disse o Carlos, a gente ampliar os seus negócios, vender mais e mais sucesso, e ter mais sucesso. Então procure a FIEG, procure o Senai, procure o Sinvest, que certamente nós vamos te ajudar. Presidente. Bom, primeiro eu quero agradecer o Carlos Costa, o Matosinho, por estar aqui, dando essa explanação muito importante para o nosso segmento e deixar também para todos os empresários a importância de participar junto com o Sinvest, com o Senai, com o Sebrae, com as empresas igual a 3Eds. Então, é muito importante vocês. Muito obrigado e vamos levar essas informações. O objetivo nosso desse podcast é trazer pessoas que tem essa capacidade de trazer informações para todos nós. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigada a vocês pela companhia. Aguardamos vocês no próximo episódio Conexão Fashion.